Shalom, boa noite. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula teológica. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes. E entre eles, qual era a religião praticada nos dias de Noé até os dias de Abraão. Quando você, na sua vontade de aprender a conhecer sobre a fé, sobre a religião, a primeira coisa que você faz, normalmente, é ir pesquisar. Aí, se você pegar um site de pesquisa, você coloca lá, qual era a religião de Moisés? Vai sair judaísmo. Qual era a religião de Davi? Vai sair judaísmo. Qual era a religião de Jeremias? Vai sair judaísmo. Só que não é verdade. O judaísmo ele vai surgir a partir do século II da nossa era. O judaísmo é a continuidade da seita dos fariseus. Os fariseus, eles era a única das seitas em Israel, que era cerca de 20 seitas. E hoje as pessoas não têm muita ideia sobre isso. Coloca tudo na mesma cesta. E não é verdade. Nos dias de Jesus, de Yeshua, existiam cerca de 20 seitas. Hoje, existe 50 mil denominações cristãs. 50 mil. Para você ter uma ideia. Provavelmente, como estamos falando aqui, deve estar surgindo mais alguma. Nos dias de Jesus, haviam cerca de 20 seitas. As mais importantes eram os saduceus, que eram os levitas que cuidavam do templo, os fariseus, que tinham as sinagogas e as yeshivás, que eram as escolas. Depois tinham os betusianos e herodianos, que eram mais próximos de Herodes. Tinha os zelotes, tinha os sicários, os essênios. Os essênios tinham 3 ou 4 segmentos de essênios. Ou seja, era uma grande gama de seitas. Os fariseus, eles, desde a época do exílio da Babilônia, eles criaram a mesma funcionalidade de uma igreja e também do templo. Ali eles discutiam a Torá. Era um lugar de estudo, era uma casa de estudo. Quando você vai na Bíblia, você vai encontrar Escola dos Profetas. Escola dos Profetas é Yeshivá. E elas existem até hoje. É isso que nós estamos fazendo, né? Esse estudo que nós estamos tendo é uma escola de profetas. Nós estamos estudando alguns textos bíblicos, alguns temas importantes. Então isso faz parte. E aí o que acontece? Quando você vai pesquisar a religião do povo de Israel, vai aparecer judaísmo. Está errado isso. O judaísmo ele só vai surgir a partir do século II. No século I, quando os romanos atacaram Jerusalém e destruíram o templo, existia um cidadão que ficou conhecido como Flávio Joséfo, muito conhecido no meio cristão, inclusive. Ele era um dos líderes da Galileia. E ele se refugiou, quando eles estavam perdendo a guerra, ele se refugia num poço, com 45 homens, lá numa caverna. E foi oferecido a eles que eles teriam salvo-conduto, se eles se rendessem. E ele se rendeu. Ele é levado para Roma. Ele cria um laço de amizade com o imperador. Ele muda o nome, ele vira a casaca, ele muda o nome para Flávio Joséfos. Ele adota o nome de Flávios, que era o nome da família imperial. E ele começa a ser, naquela época, ele começa a ser um tipo de repórter. É o primeiro repórter que nós temos notícia. E ele volta para as guerras judaicas. E ele começa a contar as guerras judaicas.
ele era fariseu. E ele consegue fazer com que, após a destruição do templo, ele consegue fazer uma intermediação entre os fariseus e os romanos. Os romanos não tinham interesse nenhum em guerrear mais contra Judá. Não tinha mais o que saquear. Eles roubaram tudo, levaram tudo. E manter ali exércitos era muito caro. Uma guerra é muito cara. E ela é paga com os despojos. E já não tinha mais despojos. Então foi feito um acordo entre os fariseus, intermediados por Flávio Joséfo, que era um fariseu e que estava se relacionando com a família do imperador, que eles deveriam manter a paz. Se eles mantivessem a paz, o que aconteceria? Eles seriam reconhecidos como a única religião oficial do povo judeu. Nesta época, os saduceus não tinham mais templo, se perderam, acabaram então indo na sinagoga como um ponto de referência. Os essênios foram praticamente exterminados. Os sicários e os zelotes foram levados como escravos. Os betusianos e herodianos acabaram se unindo com os fariseus, e agora aquela igreja, aquele grupo, aquela religião chamada fariseu começa a chamar-se judaísmo. Aí eu digo para você, aí você me pergunta, mas peraí, eu acabei de acessar lá você está falando isso, eu acessei na internet e fala que a religião de Israel era o judaísmo. Não, não era. O judaísmo vai surgir no século II. Mas por que isso? Porque é manipulação. Quem é dono do Google? Quem é dono do Yahoo? Quem é dono do Facebook? São todos judeus. Então aquela informação que está ali não está correta, ok? Continuando. Após a destruição do templo, vai ficar dois grupos distintos. Os fariseus, que estão sendo o embrião do judaísmo, que não tem nada a ver com esse judaísmo moderno. Esse judaísmo atual que nós temos hoje no mundo, ele é do século XV e XVIII. O grupo de judeus, não o judaísmo, o grupo de judeus mais antigos são os caraítas, que é do século VIII. Do século II ao século VIII, o judaísmo dominou porque eles tinham apoio inicialmente do Império Romano, depois dos muçulmanos. Apenas no século VIII, Ben Hanani, que era um judeu que fazia parte do judaísmo, mas não concordava com a forma que o judaísmo seguia a religião, conseguiu o apoio do califa do Egito e se separou no século VIII. Ele se separa e surge então os judeus caraítas. Não é judaísmo caraíta. Judaísmo é o nome da religião dos fariseus. As pessoas pensam que o judaísmo é o nome da religião dos judeus. Não é verdade. Primeira coisa. Então, os judeus caraítas, porque existe judeu caraíta, que é a religião mais antiga, que é do século VIII. Antes do judeu caraíta, nós temos os Netzarim. Os Netzarim eram os seguidores de Yeshua. Só que eles vão desaparecer daquela forma primitiva no século I, no final do século I, quando os apóstolos morreram. Inácio de Antioquia, que era um bispo, ele mudou o nome, ele não queria mais que chamasse Netzarim, ele ordena que se chame cristãos, e é ele que muda, Inácio de Antioquia, você pode pesquisar isso. É ele que muda do sábado para o domingo. Ele que muda as regras, e ele começa, é o embrião do que seria o cristianismo no século IV, que nasce com Inácio de Antioquia. Os Netzarim praticamente desaparecem. Algumas regiões, os Netzarim, eles mantêm a guarda da lei de Deus até no século V. No século V é totalmente, acaba, não existe mais. Aí o que aparece? Aparece a Igreja Católica Apostólica Romana, que toma conta no século IV. Aparece o judaísmo farisaico, que vai perder
uma parte no século VIII para os caraítas. Por outro lado, no século VIII, um grupo de descendentes de Jafé, jafitas, turcomanos, conhecido como Casária ou casarianos, eles se convertem no século VIII ao judaísmo. Esse grupo de judeus convertidos, na verdade eles não são judeus, eles não são descendentes de Israel, são o que nós chamamos hoje de Askenazi. Eles são os judeus de olhos azuis, né? Os judeus brancos de olhos azuis. Não é possível ser um judeu branco de olho azul. Israel está no Oriente Médio, nas costas da África. As pessoas são morenas. Então, no século VIII, o que acontece? Um grupo sai do judaísmo e retorna à Torá original, que é chamado caraíta. Um grupo de gentios, chamado casarianos, ou casária, ou turcomanos, se converte e tornam-se askenazi e tornam-se os mais fortes dos grupos dos judeus, os que dominam. São eles que criam o sionismo. O que é o sionismo? Aquele grupo que vai buscar durante muito tempo criar o Estado de Israel, o Estado moderno. Agora voltando para o nosso estudo, para não perdermos o fio da meada. Então o judaísmo, como religião hoje, o judaísmo de hoje, ele sofreu muita influência no século XV, na Europa Ocidental e no século XVIII, quando eles começaram a adotar aquilo que eles chamam de Cabala, que é o misticismo, né? O misticismo judaico, aquelas coisas todas, nasceu aqui no século XV. Na época de Jesus, de Yeshua, jamais se ouviu falar de Cabala, de Zohar, nunca, pelo contrário. Eles eram totalmente contra aquilo. Foi no século XV que vem surgir esse grupo. E é justamente este grupo que vai dominar a religião até hoje. Hoje em Israel, esse grupo chamado o judaísmo, eles dominam a religião. Os caraítas têm muito pouca força, os etíopes pouca força, os samaritanos pouca força. Mas politicamente eles dominam o Estado de Israel. Muitas pessoas pensam que precisa se converter ao judaísmo para morar em Israel. Não é verdade. Para fazer aliar, você tem que fazer um levantamento se você tem ascendência judaica. Pelo menos até 3 gerações anteriores, você consegue fazer a sua aliar sim. Por quê? 80% do povo judeu não pratica judaísmo. Judaísmo é uma religião extraoficial. E hoje já existe movimentos tentando fazer com que o governo reconheça os outros grupos de judeus que não são seguidores do judaísmo para pertencer à sociedade israelense. Então vocês percebem que a história não é como as pessoas contam para nós. A verdade não é como está escrita por aí. Nós temos que pesquisar. Quando nós começamos a trabalhar no nosso livro, então muitas coisas nós acabamos descobrindo, que fomos pesquisando daqui, pesquisando dali, buscando daqui, buscando dali. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Deus tem levantado entre o povo gentil homens e mulheres que têm um interesse em crescer espiritualmente. Pessoas que querem fazer uma restauração das suas vidas escritural. E não uma restauração folclórica. Muitas pessoas pensam que você ir numa congregação que segue a Torá, você tem que se fantasiar de judeu. Aquela vestimenta, aqueles costumes são dos judeus do século XV, do século XVIII. Não tem nada a ver com o povo judeu, nem com o povo de Israel. Você lembra como é que era a roupa que Jacó fez para José? Era uma túnica listrada. Aquela roupa que os judeus usam hoje é uma roupa folclórica típica da Lituânia, da Rússia, daquela região. Então não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Mas as pessoas elas estão
E nós temos que procurar a verdade pela uma condição escritural. Nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Nós temos que voltar para a Bíblia. Hoje nós vamos tratar desse assunto rapidamente, que eu já fiz essa antecipação dessas informações, tomou bastante tempo, mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 7. Isso nós estudamos, mas muitas vezes passa despercebido, porque às vezes está estudando ali e você nem percebe. Diz assim, ó, Gênesis 7, versículo 1. Depois disso, Jeová disse a Noé: entra na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. A ordem foi para que entrasse quem? Noé e os da casa dele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ninguém mais. A Bíblia não cita que entrou nenhum nefilim, puro, que era animais limpos e animais impuros. Quais animais eram permitidos se alimentar? Nós vemos que Moisés, quando ele vai escrever o seu livro de Levítico, ali ele coloca uma relação específica, dando os nomes dos animais para facilitar a vida das pessoas. Então ele coloca uma relação. Então, se você tiver um tempinho, abra a sua Bíblia, leia Levíticos 11 até o final. E ali tem todas as especificações. E você vai ver que essas pandemias, que essas doenças do corona, do Covid, da SARS, da gripe do porco, tudo veio de animais impuros. Já na época de Noé, Deus havia proibido, porque ele sabia que esses animais causariam esses problemas. As pessoas dizem, não precisa não. Deus purificou tudo. Deus muda de ideia. O Deus hoje que está rodando por aí, o Deus fast food, ele muda tudo. Hoje ele diz, não faça. Amanhã ele diz, faz de novo, pode fazer. Depois não faça de novo. É um falso Deus, porque o Deus verdadeiro, ele é imutável. Ele nunca muda. E nós continuando na leitura, que uma pergunta não quer calar. As onças, para os animais, os felinos, como é que ele fez isso? Aí chega outro e fala, dentro da arca. Tá vendo? Peguei você. Mas tem uma resposta. Se você fosse Noé, fosse chamado para construir uma arca e levar os animais, imagina Noé sair correndo atrás de um tigre, de um leão, de uma onça, de um jacaré. Será que foi isso que ele fez? Claro que não, meus irmãos. A coisa mais óbvia, ele levou filhotes. Filhotes mamam, tomam leite, e era o que ele mais tinha na arca. Ele tinha muito leite. Tinha forragens. E na estrutura da arca, onde ele colocava os animais, eles hibernaram, eles dormiam. Então a girafa, ele não levou uma girafa gigante, levou uma girafinha. Um casal de girafinha. Assim foi que ele colocou dentro da arca. Mas não entrou mais ninguém. Mais ninguém com ele.
Por que eu estou dizendo isso? No estudo anterior, algumas pessoas me questionaram, até algumas pessoas não gostaram muito, dizendo, não vou escutar mais seus estudos, não, porque você errou. Primeiro, eu nunca digo que eu acerto. Se eu errar, eu corrijo. Ele falava sobre a questão dos nefilins. Não, porque os nefilins é uma mistura, segundo a Bíblia, é uma mistura de mulher com os anjos e nasceu gigantes. Aí eu expliquei a história da palavra, a palavra narfal, né? Que é a raiz da palavra nefilim, que não significa exatamente gigante. Quem colocou gigante foi a Septuaginta, que foi uma tradução errada. A palavra narfal, nefilim, pode seguir homens valorosos, homens violentos, homens fortes, homens de guerra. Pode ser qualquer coisa dessa na tradução. Nefilim, nenhum gigante, mesmo que bebê, nenhum bebê gigante junto com Noé. Não entrou ninguém. Ninguém lá. E aí o que acontece, meus irmãos? Vamos para o versículo 23 do capítulo 7 de Gênesis. Assim, ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros, as criaturas voadoras dos céus, foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Aqui ele repete. No começo, só entrou uma família, 8 pessoas. E aqui ele diz, olha, ele exterminou todos, ninguém sobrou. Aí vem uma pergunta, que não quer calar. Quando Josué entrou na Terra Prometida, vocês lembram que os espias eram 12. 10 espias diz que na Terra tinham gigantes e que eles eram como gafanhotos. Óbvio que aquilo ali é um exagero, um absurdo, não faz o mínimo sentido. Quem eram os filhos de Anak? Quem era Og, o rei Og, que também diz que era um homem de grande estatura? Quem eram eles? Será que entrou alguém escondido na arca? Não, não entrou. Existe uma segunda opção. Será que as mulheres voltaram novamente a ter relações com os anjos e voltou os gigantes de novo? Teria sido dilúvio um fracasso, não deu certo? Deus já colocou, perdão, Deus colocou o dilúvio para destruir as pessoas. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Vamos abrir é um livro, é um capítulo só, muito pouco lido pelas pessoas, mas você deveria ler, porque ele é muito elucidativo. Ele é muito elucidativo. Muito bacana esse livro. Vamos ver lá. Judas capítulo 6. Olha o que diz. E os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada, ele reservou em correntes eternas e em densa escuridão para o julgamento do grande dia. Os anjos que caíram estão acorrentados em escuridão para o julgamento do último dia. A não ser que aqueles que defendem que os anjos tenham sexualidade com as mulheres, a não ser que houve uma visita íntima aqui. A única possibilidade. Porque estão presos em correntes, em lugares escuros, reservados para o final, então não existe essa possibilidade. Ou seja, Nefilim não tem nada a ver com gigantes. Na internet você acha um monte de montagens. Aí você procura se é falso aquilo, todos são falsos. Eu pesquisei todos, não tem nenhum que seja verdadeiro. Tudo falso. Mas as pessoas gostam e vivem de fantasia, não é? No versículo 14, vamos ver lá. Versículo 14 de Judas. O sétimo homem
na linhagem de Adão, Enoque, também profetizou a respeito deles quando disse: Vejam, Jeová veio com as suas santas miríades para executar julgamento contra todos e para condenar todos os ímpios por todas as ações ímpias que fizeram de modo ímpio e por todas as coisas chocantes que os pecadores ímpios falaram contra ela. Aí, o que acontece? As pessoas, tá vendo? Enoque escreveu um livro. A Bíblia fala em 3 lugares sobre Enoque. Em Gênesis, em Hebreus e em Judas. Nesses 3 lugares que ela fala, não cita que ele tenha escrevido nenhum livro, mas cita apenas o caráter dele. Em Gênesis, diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Fala só isso. Nós, nesses dias terríveis que estamos passando, né, muitas pessoas morrendo próximas a nós, quando a pessoa morre, é costume dizer assim: Deus tomou ele para si, ele está com Deus, Deus levou ele. Foi isso que está escrito lá. Quando Deus tomou para si, ele morreu. Mas em que circunstâncias? Por que ele morreu? E quando morreu, não fala. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para a gente. Hebreus, livro de Hebreus. Está aqui um outro livro. Não tem um autor, mas é um livro espetacular. É um livro inspirado. Vamos ver no versículo 3. Não, perdão. Voltando aqui. Por Deus, para não ser tirou ele de um lugar e colocou ele no outro. Tirou daqui e colocou ali. A Bíblia diz que um carro de fogo separou Eliseu de Elias. E ele foi levado de redemoinho. Mas não fala para onde. Todas as pessoas, os pregadores por aí, dizem que ele subiu num carro de fogo. Pode ler na sua Bíblia que ele não subiu em carro de fogo, coisa nenhuma. Ele subiu num redemoinho. Só que tem um detalhe. Nesta época ele era profeta em Israel. Judá era o reino do sul. 10 anos depois, lá em Judá, ele mandou uma carta para o rei. Eu costumo brincar, chamar de Sedeques do céu. 10 anos depois, lá em Judá, ou seja, ele foi transladado de Israel para Judá. Simplesmente isso. Por que eu digo isso? Porque Yeshua disse: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Ele. Só ele desceu, ninguém. Ou seja, ninguém recebeu a herança. E no livro de Hebreus, capítulo 11, nós lemos o seguinte. Preste bem atenção. Já estamos terminando, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. A fé é a firme confiança de que virá e que se espera. A demonstração clara de realidade não vista. Pois por meio dela, os homens dos tempos antigos receberam testemunho através da fé. Pela fé percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se veio a existir de coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que os de Caim. Por meio dessa fé, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus o aprovou. As suas dádivas, e embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Preste atenção agora. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte. E não foi achado, em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Como eu disse para vocês, eles estavam no local.
Os ímpios tentaram mandar, ele foi transferido, ninguém sabe para onde ele foi. Lá ele continuou a vida dele, morreu, acabou e desapareceu. Agora, leiam e vamos acompanhar no mesmo capítulo 11 de Hebreus, versículo 39. Contudo, embora todos estes, depois você lê o capítulo inteiro de Hebreus 11, nós precisamos perder a mania de preguiça, nós temos preguiça de ler. Pega o Hebreus 11 e aqui estão os heróis da fé, todos eles relacionados. E olha o que fala a Bíblia, inclusive Enoque. Contudo, embora todos esses tenham recebido testemunho favorável por causa da sua fé, não alcançaram o cumprimento da promessa. Eles estão aguardando a manhã da ressurreição como todos os mortos, inclusive Enoque. Aí você me diz, mas esse livro que tem tão famoso, o livro de Enoque. Enoque viveu na época de Adão. Não existe a menor citação que ele tenha escrito um livro. Não existe citação que esses pergaminhos tenham resistido ao dilúvio, tenha resistido a esses 5.000 anos passados e chegados até nós. Não existe. Aí você diz, mas e essa citação de Judas? Essa citação provavelmente é uma citação oral, que foi ensinado, que Enoque havia previsto. Este livro que está circulando por aí, ali foi colocado o nome de Enoque para dar valor. Por exemplo, eu escrevi um livro, né? Vocês têm acompanhado nosso livro Desmistificando o Judaísmo e Suas Tradições Babilônicas. Só que eu não sou uma pessoa conhecida. Mas se eu colocasse, em vez de colocar o meu nome, se eu colocasse o nome de um escritor famoso, um Paulo Coelho, aquilo ia vender igual pastel na feira. Mas ninguém me conhece, não sabe o que tem ali dentro. O que eu posso dizer é que é um livro espetacular para se estudar. Não é um livro de ficção, não é um livro de história, mas é um livro de estudo muito profundo. Mas voltando aqui para finalizarmos, né? Qual era a religião de Noé? A Bíblia fala que Noé era um homem justo. A Bíblia cita que ele era um homem justo, né? E em virtude da sua justiça ele alcançou graça aos olhos de Deus. E o que Noé faz logo que ele sai da arca? O que ele vai fazer? Então nós vamos ver que ao sair da arca, Noé, a primeira coisa que ele faz é um altar. E ali ele coloca um sacrifício com um animal puro. Esse sacrifício, Deus disse que subiu um aroma agradável. E aí Deus chama Noé e diz, eu gostei disso. A partir de agora. Tá vendo esse arco? Né, que as pessoas chamam de arco-íris. Não tem nada a ver de arco-íris. Esse arco é o arco da aliança, que aquele arco lindo de 7 cores. Quando ele fez aquele sacrifício, Deus se agradou daquele sacrifício. E nós vamos continuando. De Éber vai nascer Abraão. Segundo alguns, eu não tenho assim certeza absoluta, pelo período de vida de Shem e a época de Abraão, na época de Abraão, Shem ainda estava vivo. E agora Deus chama um homem chamado Abraão. Este homem chamado Abraão, ele era de uma família de idólatras. E ele sai da sua terra, sai da sua parentela, e agora ele começa a servir o Deus bendito. E ao servir ao Deus bendito, ele vai ter um encontro. Quando o seu sobrinho, Lot, é levado como escravo, ele vai lá, guerreia, traz o seu sobrinho e aquelas pessoas de volta, traz os despojos, e ele encontra um homem chamado Melquisedeque.
A Bíblia cita que Melquisedeque, ele não tem origem, não tem pai, não tem mãe, não tem origem. E ali é feito uma coisa interessante, que nós fazemos todo o Shabat. Não há vida lá. Melquisedeque traz para ele pão e vinho. E Yeshua no seu sacrifício tinha pão e vinho. E aí o que acontece? Abraão paga o dízimo àquele homem. Na teologia judaica, eles falam que é Shem. Não é Shem, porque a Bíblia é bem clara. Este homem não tem origem. Não tem pai, não tem mãe. Não tem início, não tem fim. Nós sabemos que este homem, segundo as Escrituras Sagradas, que nós vamos ler agora, nós sabemos que ele é uma pessoa especial. Abramos nossas Bíblias em Salmos 110, versículo 4. O salmista, nesse capítulo, ele vai falar sobre este homem em especial. Diz assim: Jeová, Yehová, fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Jeová está à sua direita, e ele esmagará os reis no dia da sua ira, executará o julgamento contra as nações. Quem está à direita do Pai? Yeshua. Não é ele que vai intervir na guerra do Armagedon, como está em Zacarias 14? É ele. Então Melquisedeque era a religião que era praticada desde os dias do Éden, que é o sacerdócio de Melquisedeque, até os dias de Moisés. Esse sacerdócio, ele abrangia, nós lembra no estudo inicial, a guarda do sábado, ele abrangia a alimentação, ele abrangia os sacrifícios, as ofertas e os dízimos. Esse era o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão, reconhecendo a autoridade, devolveu o dízimo a ele. Você só devolve dízimo ou oferta numa congregação que você reconhece que aquele homem ele tem uma autoridade espiritual. Senão você não faz isso. Você não vai sair na sua casa, pegar o dízimo e entrar na primeira igreja da esquina e devolver. Óbvio que não. Abraão, quando encontrou com Melquisedeque, ele fez isso porque ele reconheceu a autoridade espiritual dele. Muito bem. Nós vemos também em Hebreus, vamos lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz aqui. Vou ler o versículo 1, só para ajudar vocês. Pois esse Melquisedeque, rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Foi ao encontro de Abraão quando esse voltava da matança dos reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu 1/10 de tudo. Em primeiro lugar, seu nome traduzido significa Rei da Justiça. E além disso, ele é rei de Salém, isso é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. A partir do momento que o sacrifício perfeito de Yeshua foi feito, e ele subiu ao Pai, e ele está à direita do Pai, nós entramos no sacerdócio de Melquisedeque. Então hoje nós vivemos sobre a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Aí o que você tem que fazer? Você tem que
simplesmente saber qual era as regras desse ministério, desse sacerdócio. É aquilo que nós estamos falando. O primeiro mandamento que Deus deu foi o sábado, que está em Gênesis 2:2. É o primeiro mandamento. Depois Deus deu outro mandamento, que era a idolatria. Não terás outros deuses. Adão e Eva queriam ser deuses. Então a questão da idolatria. Depois ele deu um outro mandamento, que é a questão alimentar, quando Noé teve que já conhecia os animais puros e impuros. O outro mandamento, o dízimo, quando Abraão reconheceu que deveria dar o dízimo a Melquisedeque. Então esse sacerdócio, ele veio desde o Éden até a época de Moisés. Na época de Moisés foi ordenado que ele copiasse do que ele tinha visto no céu, aquele tabernáculo, aquele sistema sacrificial, que ficou dos dias de Moisés até a morte de Yeshua. A partir da ressurreição de Yeshua, esse ministério volta, e esse ministério será eterno. E o nosso sumo sacerdote é Yeshua, o nosso Messias, a qual ele vai voltar e vai sentar como rei. Quando ele veio da primeira vez, ele cumpriu a profecia de Moisés, onde Moisés disse que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Israel teve vários profetas, mas todos os profetas que vieram, eles vinham para admoestar, para trazer uma condenação ou um livramento. Moisés trouxe a Torá, a Bíblia, a lei. E Yeshua veio restaurar a lei que havia sido abandonada pelos judeus depois que saíram do exílio babilônico. Quando os judeus saíram da Babilônia, eles que estavam voltando para Jerusalém não eram aqueles que tinham ido. A maioria já tinha morrido. Quando os judeus foram para a Babilônia, eles ficariam 70 anos. Os jovens, a maioria morreu, porque 70 anos. Se ele foi com 15, ele tinha 85, 90, morreram. Então quem retorna da Babilônia são os filhos daqueles que foram. E eles não conheceram como era a adoração anterior. O pecado de Judá não era tão grave como o pecado das 10 tribos da casa de Israel do norte. O pecado deles é que eles não guardavam a Shemitah, o 7º ano de descanso da terra. E durante 490 anos, eles desobedeceram esse mandamento. Por isso que eles ficaram 70 anos no exílio e a terra ficou 70 anos descansando. Então, quando nós vemos que as pessoas não entendem um pouquinho da história, nós temos que voltar para a história. Israel pecou pela idolatria. Judá pecou porque ele abandonou a lei de Deus. Quando Jesus voltou, esteve conosco, ele veio restaurar a verdadeira adoração. E você vai ver que ele vai confrontar, ele vai entrar em atrito com quem? Com os fariseus, com os saduceus. Os saduceus porque começaram a trapacear, a enganar as pessoas com o sacrifício. No templo eles criaram uma moeda. Você não poderia levar a sua própria moeda. Você teria que ir lá e trocar a sua moeda. Quando você trocava, eles já ganhavam dinheiro nas suas costas. Aí você pegava aquela moeda e tinha que comprar a ovelha deles. Esse era um saduceus. No caso dos fariseus, eles impuseram doutrinas de homens. E você vai ver em Mateus 15, Mateus 23, Marcos 7, o confronto de Yeshua para restaurar a verdadeira adoração. Ele veio trazer a volta à verdadeira obediência à lei de Deus na sua pureza, e não naquela que os fariseus criaram. Ele chega a dizer, vocês colocam um fardo tão grande, tão grande, tão grande, que nem vocês conseguem carregar.
Os absurdos que eles fizeram com a lei de Deus foi uma coisa tão fora do propósito que os judeus começaram a desistir. Na época de Yeshua, Jesus, havia 3 milhões de judeus na Palestina. 3 milhões. Sabe quantos eram fariseus? Apenas 6 mil. Praticamente nada. Era uma minoria insignificante, mas que fazia barulho, que causava transtornos. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Veio fazer o papel que Moisés fez no passado. Restaurar a lei de Deus. E todos que aceitassem de bom grado, aceitassem Ele como o Senhor da sua vida, reconhecesse o sacrifício dele como sacrifício perfeito, teriam direito à salvação eterna. E ao ressuscitar, e outra coisa que eu gostaria que você observasse, ele deu apenas um sinal. Pediram a ele, dá-nos um sinal. Ele disse, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. O Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Não precisa ser matemático para ver que de sexta-feira para domingo não dá 3 dias e 3 noites. Então vamos lá. Sexta-feira, como é a Igreja Católica inventou isso e os evangélicos, os cristãos adotaram. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à noite. Sábado, durante o dia. Sábado à noite. Então nós temos 2 dias. Ele diz que tem que ficar 3 dias e 3 noites. Se você pegar um calendário e retroagir ao ano 27 ou 28, que foi um dos 2 anos, a Páscoa não caiu na sexta-feira. No calendário que não erra, a Páscoa caiu na quarta-feira. Aí se você contar de quarta até sábado, dá 3 dias e 3 noites. Mas aí você diz, mas ele ressuscitou no domingo. Mas não é o que a Bíblia fala. Vou ler para vocês aqui, para finalizar, Mateus 28, diz assim: depois do sábado, ao surgir o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram à sepultura. Que horário é esse? Quando surge o domingo para o judeu? Ao pôr do sol de sábado. Qualquer um sabe disso. Por exemplo, para o judeu, para o messiânico, para nós, adventistas, sabatistas, Igreja Batista do Sétimo Dia, o pôr do sol de sexta-feira, a noite de sexta-feira já é sábado. E ele termina, o sábado termina ao pôr do sol. E ao pôr do sol começa. Então, Mateus 28 é bem claro. Elas foram ao findar. Só que nas traduções que tem por aí, eles dão uma enrolada. Em Marcos, eles colocaram uma vírgula fora do lugar. Na manhã seguinte, que é o domingo, ele encontra com a Maria. Ele diz, não me toque porque eu não subi ao Pai. Naquele dia, o sacerdote oferecia a primícia para Deus. E ele era a primícia verdadeira. Então ele sobe ao Pai, se apresenta, depois ele volta, fica 40 dias e sobe novamente, para depois retornar. Então nós vemos aqui a história como ela é. Mas o que está acontecendo? Infelizmente, as Bíblias que nós temos em português, a maioria delas, as traduções são péssimas. Para nós entendermos, é aquilo que nós temos estudado com os nossos irmãos aqui na nossa congregação, que é a teologia reversa. Nós temos que voltar de trás para frente, para poder entender. E agora, o ministério que Moisés criou, não existe mais. Não adianta você dizer, eu quero me converter ao judaísmo. Primeiro que o judaísmo não é a religião de Moisés. A partir desse princípio. Segundo, não existe mais aquele sistema. Hoje nós estamos sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o nosso sacerdote é Jesus, é Yeshua. Não adianta você querer
regredir, você não vai alcançar. É um sacerdócio morto. Deixou de existir. Ele teve um período de vida. 3.500, há 3.500 anos atrás, durante 1.500 anos, o sacerdócio mosaico existiu. Nesses 2.000 anos, é o sacerdócio de Yeshua. Que Deus dê a vocês sabedoria, compreensão. Procure nas nossas redes sociais, aí no nosso Facebook ou no WhatsApp. Nós temos lá o nosso livro, Desmistificando as Tradições Babilônicas. É um livro de história. É um livro que conta como aconteceu as coisas. E você precisa aprender isso, para não ser massa de manobra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que dê um bom restante de sexta-feira, porque agora é sexta-feira à noite, né? Aí alguém diz, não, agora é quinta à noite. Não, agora é sexta-feira à noite. Que Deus dê um restante de sexta-feira à noite de paz, tranquilidade. Que possamos passar por esse turbilhão que o mundo está passando. Infelizmente, nós vemos milhares de pessoas perdendo sua vida. Isto é mais uma prova que um dos selos do Apocalipse abriu. Então procure entrar na presença do Senhor. Procure ter uma vida de busca da sabedoria. Porque isso é apenas o princípio das dores. Eu vou orar um pouquinho, fazer uma oração com você, para que Deus te dê um dia de bênção amanhã, de proteção. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, o Messias de Israel, nós te agradecemos pela vida de todos que participaram deste vídeo. Que esse estudo possa alcançar os seus corações, possa abrir as suas mentes, para que eles possam crescer em espírito e verdade. Guarda-os, livra-os de todo mal. Que esta praga, que esta pandemia não chegue na casa de ninguém. Proteja-os, Senhor. Eles são teus filhos. Estão buscando conhecer a tua palavra. Abençoa o dia de amanhã. Abra as portas de empregos para aqueles que estão desempregados. Traga a cura. Muda, Senhor, a história de muitas pessoas que estão sofrendo hoje de depressão, de angústia. Tu és o mesmo Deus, Senhor, e nós cremos no teu poder. Por isso nós colocamos as nossas vidas, a vida da nossa família, dos nossos entes queridos, nas tuas mãos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe.